Às vezes leva a vida como se não tivesse importância. Qual milagre que você não percebeu? Quantas vezes acorda de manhã e nem agradece a vida que ele te deu? Não deixe escapar entre os dedos. Aprenda a dar valor no que tem. Pare de achar que tudo acabou. Confie em Deus apenas uma vez. Sem Ele, você não retorna pra sua vida. Sem Ele, você não vai voltar a sonhar. É isso aí, pessoal. É com esse vozeirão que nós vamos falar da diversidade musical da Igreja Católica. E para nos ajudar a fazer essa reflexão, nós trouxemos uma roqueira, que é a Nanda. Seja bem-vinda ao Passo Cultura. Obrigada, padre. Obrigada pelo convite. Nanda, já é uma característica do Passo Cultura, né? Nós entrarmos na intimidade do nosso convidado, nosso artista, e falar um pouco sobre os primeiros passos dele na arte, na música, na cultura. Sim. Como foram os seus primeiros passos com a música? Mesmo eu sendo de origem evangélica, a minha mãe sempre foi encantada pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora da minha cidade. E lá nesse colégio, que foram os meus primeiros passos, tinha um coral, que era regido por uma irmã. E eu, com 7 anos de idade, fui lá e pedi para a irmã para eu poder participar. Né? A minha intenção na época era ser solista, mas nunca tive competência para isso. Tinha muitos concorrentes? Muitos concorrentes, eu era muito novinha. E eu fiquei durante 4 anos nesse coral. E desde então a minha mãe diz que, aquela velha história de mãe, né? Que eu sempre cantava pelos cantos da casa, todos os dias. Você disse que é de origem evangélica. Qual era a denominação religiosa? A gente participava da presbiteriana, na igreja presbiteriana. Eu participei dos 7 até mais ou menos os 12 anos. Depois meus pais se separaram. O meu pai foi para Batista e eu fui juntamente com ele para Batista. Aí fiquei até meus 15 anos, mais ou menos. Tive uma experiência muito grande com Nossa Senhora. Eu ia te perguntar isso. Como foi a transição, né, da comunidade evangélica para o catolicismo? Com 13 anos para 14, mais ou menos, meus pais se separaram e eu sofri uma depressão muito grande. Há pouco tempo a minha mãe sabe dessa história e eu tentei suicídio. E no dia que eu tentei isso, a minha mãe, mesmo já não participando de nenhuma denominação religiosa na época, me levou para rezar o terço na casa de uma amiga dela. E lá eu ganhei um terço de um padre. E eu nunca tinha rezado o terço na minha vida. O padre não sabia que você era de outra denominação, não sabia quem era Nanda? Não. Eu lembro que minha mãe até me convidou e eu fui por obediência mesmo, que eu não queria ir. Imagine, rezar terço, que coisa chata, né, para uma criança ou para um adolescente. E aí eu fui junto com ela e o padre, naquela época, sorteou algumas coisas, quadros e algumas imagens. E aí ele tinha sorteado essa... Eu falo que foi a única coisa que eu ganhei, foi a coisa que me trouxe, assim, um benefício maravilhoso na vida. Porque naquele dia eu ganhei o terço de Nossa Senhora de Fátima, como rezar o terço e tudo mais. E eu comecei a rezar o terço desde aquele dia e eu saí da depressão. E entrei em questionamento sobre a minha religião. A depressão ela é uma doença, né? É uma enfermidade. Sim. Nós temos os profissionais da área, que são os psicólogos, os psiquiatras, a medicação específica para esse tratamento, mas também, né, é comprovado a força da espiritualidade, da fé e da oração, que foi o teu caso. Exatamente. A minha mãe, ela não tinha muita noção de como eu estava no estado emocional. Eu sempre fui muito... criteriosa em mostrar para os outros quando eu estou sofrendo, desde pequenininha. Então, eu não chorava na frente da minha mãe, nem nada, e eu me isolava. A minha mãe achava que era coisa de adolescente, que eu precisava me isolar. Era a transição da vida infantil para a vida adulta. Minha mãe achava que era coisa de adolescente. Há pouco tempo que eu contei isso para ela, e até, tadinha, ela me pediu perdão, e eu disse para ela que ela não tinha que me pedir perdão, porque eu não esboçava nada do que eu estava sentindo para ela. Você sempre teve, desde a infância, essa personalidade forte? Muito. Você já tinha consciência sobre sua existência? Eu sou Nanda, eu sou esse ser humano, eu tenho esse comportamento, essas atitudes. Sim, a minha mãe fala que
eu sempre fui uma criança muito agitada, muito. Tanto que no colégio auxiliador, as irmãs chegaram a um ponto e falavam, não dá, mãe. Olha, a filha não vai continuar no coral porque ela está tumultuando o nosso coral. E aí eu era muito agitada e minha mãe sabia muito dessa minha personalidade. Tanto que quando meus pais se separaram, minha mãe chegou a me levar no psicólogo, porque eu fiquei muito abalada, meu pai era meu herói e tudo mais, e porque eu era muito grudada com meu pai. Então você conseguiu identificar a raiz da tua depressão? Foi a separação? Sim, foi a separação. Tá. Eu acho que não só a separação, porque eu entendi, mas a decepção com o relacionamento com o meu pai. Depois, agora, há pouquíssimo tempo que nós voltamos a nos falar. Foi superado tudo isso? Foi superado. Graças à minha orientadora espiritual e muita oração, cura interior mesmo, porque durante muito tempo eu tinha um bloqueio da questão de psicólogo e tudo mais, eu tinha esse receio. E por conta disso, tudo que aconteceu com a minha caminhada e minha conversão, junto com a minha orientadora, eu comecei a voltar a querer ficar perto do meu pai. E a gente teve essa reconciliação. Hoje ele sabe o que eu faço, como provavelmente, eu vivo. como pai coruja, deve admirar a filha, que é bastante talentosa. E ele é evangélico, meu irmão também. Vocês se respeitam. Totalmente. Legal, super totalmente. bacana. Nanda, eu vou aproveitar essa tua fala, porque chega a ser bonita a tua história de vida. A gente passa por algumas situações muito difíceis, que no momento a gente acaba não compreendendo, não entendendo, e você sabe disso, mas algumas coisas, principalmente nesse sentido, ou nessa área do sofrimento, dos desafios, nós chamamos de maus necessários. Nós precisamos passar por essa experiência para adquirir crescimento, maturidade, até nos entendermos como figura humanas. Nesse sentido, a gente percebe toda a dinâmica de Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Totalmente. Eu fico agradecida de toda essa situação que aconteceu na minha vida, porque eu fui me questionar, depois de muito tempo dentro de uma religião, sobre a religião, sobre o que é religião. E nesse período de questionamento que eu conheci meu esposo, que está aqui. Que está aqui, que sempre acompanha, também é outro fã da Nanda, entre muitos, né? E ele que me levou para a Igreja Católica, porque eu tinha uma mania muito boba. Eu entrava na Igreja Católica, tirava o sapato, a sandália e conversava com Nossa Senhora e saía. Numa dessas, eu encontrei com a coordenadora, que era da renovação na época da minha cidade. E aí eu comecei a ter algumas experiências dentro da Igreja Católica, saber o que era a Eucaristia, o que era a Mesmo adoração. não crescendo, dentro desse contexto que era o catolicismo, você sempre se sentiu atraída para essa espiritualidade de maneira especial para a devoção mariana? Sim, porque a minha mãe ela sempre teve um grande respeito por Nossa Senhora, muito grande. Né? E por isso que ela me queria eu dentro do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Mas não existia nenhuma forçação de barra. E a família da minha mãe, principalmente a minha tia, eu falo para ela que ela foi uma das grandes incentivadoras da minha curiosidade, porque ela era muito católica. E todo domingo eu dormia na casa das minhas primas e eu ia com eles à missa. Todos comungavam e eu ficava morrendo de curiosidade. Todo mundo foi fazer primeira comunhão e tudo, e eu nunca participei disso. Fui fazer isso depois de velha, até batizar. Não fui batizada em igreja católica nem evangélica. Minha mãe queria que eu escolhesse. Tá. Então, quando eu conheci o Adriano e começou o meu processo de conversão, que ele falava assim, eu não vou te levar para a Igreja Católica pela sua experiência de Nossa Senhora e não vou te forçar a nada. Tem que ser, conversão tem que ser de maneira natural. É a tua experiência, Exatamente. O teu momento de intimidade com Deus e você decide. E aí foi quando ele começou a me levar o catecismo, livros, e eu comecei a me apaixonar pela igreja, muito assim. Então, quando eu falo para as pessoas que eu escolhi a Igreja Católica, não foi somente pelo minha experiência com Nossa Senhora, mas foi também pelo processo de conhecimento da religião. Que não se esgota, né? Não. A nossa doutrina, o próprio catecismo que a Nanda citou, né? Ele é bastante profundo. A arte, como nós conversamos há pouco, a arte dentro da Igreja Católica, a cultura, a própria teologia, a filosofia. E aí, ao longo, né, dessa caminhada que foi se desenvolvendo, no primeiro momento, a Nanda no coral lá, né? Atrapalhando o coral. Quando foi que amadureceu isso aqui? Peraí, eu sou cantora, eu sou artista. Ou é dessa maneira que eu quero colaborar com a construção do reino de Deus, através da arte, através da música? Eu comecei a cantar para as pessoas com 12 anos de idade. Comecei a cantar, a expor aquilo. Você já tinha afinação?
Eu não acredito que muito não, porque não era todo mundo que parava para me ouvir. Eu era bem ruinzinha, confesso, assim. E eu lembro até de uma experiência que eu tive com a minha prima, que ela dizia assim, Nanda, para de cantar, para de cantar. E aquilo que me esforçou a querer mais cantar. E como minha mãe não tinha condições na época de bancar nada de estudo, eu fui procurando sozinha. Mais ou menos com 14 anos eu comecei a cantar na minha escola, fazer apresentação na escola, musical. Já tinha um estilo definido, Nanda, nesse período? Não, quando eu comecei a cantar na escola, eu lembro que eu escolhia muito MPB e rock. Era uma coisa que eu sempre gostei, porque eu ganhei meu primeiro vinil de rock muito novinha. Então, é uma coisa que eu escutava dentro de casa, fora o samba, que a família da minha mãe sempre escutou muito. E aí, nessa época, eu comecei a selecionar o que eu gostava e eu comecei a cantar nos barzinhos. Mas eu nunca cantei na igreja evangélica. Tá. O Adriano me conheceu cantando em barzinhos lá em Campo Grande. Na verdade, a gente se conheceu, ele era meu professor, tem toda uma história de amor, mas... Ele te seduziu? Não, eu acho que eu seduzi Você seduziu a Nanda? E aí disso eu comecei a cantar em barzinhos e o Adriano foi um grande incentivador nesse trabalho de evangelização, porque ele foi a primeira pessoa a insistir. Foi o teu primeiro catequista. Ele fez eu fazer minha primeira composição, que me levou à Canção Nova, em que eu não acreditava. Que legal, olha que a tua história é super bonita, né? Primeiro tem uma história de superação, de cura, né? E depois a experiência de Deus através do amor da tua vida, porque o Adriano é o amor da tua vida, é o teu esposo, né? E a gente percebe a importância do outro na vida da gente, como o outro colabora, agrega. Muito. Então, como é que você definiria essa relação? O Adriano veio para somar, para te completar como mulher, como ser humano? Há muito tempo, a gente já vai fazer 10 anos de casado, e eu questiono muito sobre o que é uma relação de casamento. E eu acredito que, esses dias a gente estava até ontem mesmo, né, amor? No grupo de casais, que a gente tem uma célula de casais, e eu falava que Deus dá exatamente aquilo que a gente precisa. Ele não dá mais, ele não dá menos. Ele dá a medida. Ele dá e o a Adriano medida. seria a tua medida. Eu acredito que sim, porque o Adriano, eu acho que é uma das poucas pessoas que me aturam com os meus defeitos, com as minhas qualidades, e me aceita da maneira que eu sou e me incentiva no processo de evangelização. Ele e a minha mãe, a minha orientadora e meus 2 melhores amigos, todas as vezes que eu digo eu não quero mais, não dá mais para mim, porque evangelizar é muito bonito. Sim. Mas é um processo dentro de você muito grande. Que exige muito de nós. Muito. E ele é essa pessoa que está do meu lado sempre. E ele foi, e eu falo para todo mundo que ele foi a pessoa mais insistente, porque eu dizia, eu não vou fazer música nenhuma, não vou compor. Amor, faz a música, vamos mandar para Você é capaz, você tem qualidade, você tem condições. Não vou fazer. E eu acho que eu vou ter que marcar com o Adriano para questionar isso para ele, né? E não é só porque gostava de você, é porque ele enxergava a capacidade e talento. Porque eu acredito que ele seja bastante crítico. Né? Ele é muito crítico. Até a Aline, que é da gravadora a qual eu estou hoje, ela às vezes fala assim, não vou deixar o Adriano perto de você no show. Porque ele me avalia, ele te produz. Me produz, ele que coloca todos os pontos. Olha, eu acho que você não deve fazer isso, eu acho que deve fazer Legal. aquilo. E só ele entende a irritação que eu fico. Literalmente é um casamento que deu certo. Porque Sim. a Nanda, ela também é produtora, ela grava também, ela faz a edição, ela tem toda essa sensibilidade para a arte, além de ser compositora e cantora. Sim. Quando foi e como que você entrou numa igreja e cantou uma música religiosa, uma música católica? Como foi essa experiência? Eu digo que eu não cantei numa igreja. Eu comecei, eu estava no meu processo de conversão e tinha uma amiga minha, Renata, que tá até, esses dias ela publicou no Facebook uma cartinha que eu escrevi para ela. Ela estudou comigo no primeiro ano e ela acompanhou tudo isso. E a gente tinha formatura. E ela pediu para eu cantar uma música. E foi a primeira música católica que eu cantei. E depois daquilo eu nunca mais parei. Foi uma música do Vida Reluz. Qual era a canção? Como És Linda. Dá uma palhinha, mesmo a capela para nós. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar. E aí
Foi. E de boba a Nanda não tem nada, né? Porque ela escolheu um dos grandes clássicos da música católica, né? Essa música fez parte das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas celebrações e com certeza até hoje faz parte da nossa história, faz parte do nosso coração. É verdade. E quando é que veio a composição motivada pelo Adriano? Falou, poxa, eu consegui tirar a melodia, consegui tirar a letra, consegui tirar a mensagem da minha própria inspiração, do meu coração. Foi, o Adriano, ele me insistiu, eu falei pra ele, olha, eu não vou compor, eu não quero, e aquilo estava me injuriando já, dele tanto pedir, mas hoje eu entendo que era muito a insistência de Deus na minha vida também. E eu estava tomando banho, e eu falo que a música veio, como um passo. Inspiração. Total, assim, sabe, assim, um carinho de Deus para mim. E ali eu comecei a escrever a canção que era o meu processo de conversão. E o teu cuidador, que é o Adriano, que é bastante crítico, como é que ele recebeu essa composição? Não tem qualidade, tem condições ou ele censurou? Não, quando ele leu, ele ficou muito feliz porque eu fiz um rock mariano. A minha primeira música foi falando sobre o terço que eu tinha ganhado. E dali ele já falou, não, vamos lá eu tinha meus músicos seculares que tocavam comigo no barzinho, ele fez a melodia, vamos gravar, vamos mandar pra Canção Nova. E eu falava pra ele, não vai dar em nada isso. Não vai dar em nada. E ele falava, eu acredito que vai dar. E eu lembro quando ele me buscou da faculdade e me mostrou, e a gente tinha sido selecionado de 1.500 bandas, sendo a única banda do Centro-Oeste cantando a música que ele tanto insistiu para eu fazer. Aí o Adriano olhou para a Nanda e falou, bem feito, parabéns. Nanda, a gente vai falar desse CD aqui, né? Esse é o primeiro CD? É meu primeiro CD. Tá, gravadora Atração. Isso. Só que antes de falar desse CD, vamos te ouvir cantando, né? Vamos gastar a Nanda, aproveitando que ela está aqui no Passo Cultura. O que é que você canta pra gente? Canto a música de trabalho, cheguei até aqui. Então vamos lá? Vamos trabalhar? Lá, vamos lá. Pensei em tantas coisas, tantos passos pra chegar. Onde devo estar, eu já estou. O momento de chegada é o meu presente de viver. Tudo está escrito como deveria ser, mas não imaginava como seria estar com você e perceber o meu sentido de viver. Eu quero estar com você uma noite aos teus pés. Eu quero estar com você uma noite inteira aos teus pés. Agradecer. Sem tantas coisas, tantos passos pra chegar. Onde devo estar, eu já estou. O momento de chegada é o meu presente de viver. Tudo está escrito como deveria ser, mas não imaginava como seria estar com você e perceber o meu sentido de viver. Eu quero estar com você uma noite aos teus pés. Eu quero
isso aí, pessoal. A menina desafinada do coral das irmãs cresceu, né? Desenvolveu, aprendeu, se tornou mulher e uma grande artista. Parabéns, se arrebenta. Obrigada. A voz, um vozeirão, como nós abrimos o programa hoje, né? Falando disso, da tua capacidade vocal e a tua pegada, essa postura de roqueira, essa postura de artista que está consciente do que está fazendo. Obrigada. Como é que veio o rock aí? O rock veio num LP, eu falo pra todo mundo. Eu ganhei 2 LPs quando era pequenininha. Um foi do Rolling Stones e o outro foi do Flashdance. Então eu falo que desde ali eu acho que o pop e o rock acabam me acompanhando. Então tem um pouco de música eletrônica, tem um pouco de rock. E eu sempre gostei da ideia do conceito do rock, que é despertar nas pessoas o pensar. Eles têm uma filosofia, o roqueiro, né, essa modalidade, ela tem uma filosofia muito específica, muito própria. Convida o artista a ter conhecimento de causa, né? Eu acredito assim. Acredito não, é o que é colocado. O rock veio por conta da política. E tantos roqueiros começaram exatamente por conta disso. Uma força de expressão, uma batalha social. Foi por isso que o rock surgiu. Então, todas as vezes que o rock surge, ele tem essa concepção de atingir as pessoas, de confrontar as pessoas. É exatamente isso a ideia do rock. Por isso que eu acho que ele é tão violento, de certa forma, mas doce, principalmente nas vocalistas femininas, que acabam dando essa beleza um pouco diferente. Não, e a arte tem esse poder, né, de levar a consciência, de criticar, de cobrar. Nesse sentido, a arte é bastante interessante e o rock não poderia ser diferente. Você foi evoluindo aí na sua caminhada artística. Sim. E aí veio este filho, que é o primeiro? Seu primeiro CD? É meu primeiro CD. Fala da história deste CD, cheguei até aqui. Eu começo a história dele dizendo que logo que eu voltei da Canção Nova, há 10 anos atrás, eu encontrei uma banda e essa banda eu pertenci durante 8 anos. E ali eu aprendi a ser uma ministra de louvor, respeitar os meus amigos, saber a hora que eu tenho que ficar em silêncio, que não sou eu que canto, é Deus que canta em mim. Você é instrumento. Exatamente. E aí eu comecei a ter uma orientação espiritual com a fundadora e diretora da comunidade Irmãos de Assis. Qual o nome dela, Nanda? Arlene Domingues. Tá. São Paulo? Não, Campo Grande. Campo Grande. É uma comunidade de vida e aliança. E lá nós começamos a rezar, porque eu tinha a minha banda e num dia, a gente numa adoração, Deus colocou, agora você é solo. E foi muito difícil de eu aceitar isso. Porque eu sempre quis ter uma banda. E eu nunca quis ser referência. E eu acho que com a banda eu meio que me camuflava ali. Dividia a responsabilidade, exatamente. Né? E durante um mês nós ficamos rezando para ver se viraria Nanda, né? E depois desse um mês, Deus colocou muito claro para nós duas que era exatamente isso que Ele queria, e minha vida virou de ponta cabeça. Porque, então, se você já estava trabalhando, né? Você já era exigida, agora em dobro. Totalmente. Aí a gente começou o processo de gravação do CD, junto com o produtor, que é o Bruno Espíndola, que é o baixista da banda Beatrix, que também que acredita no rock católico, e começamos esse trabalho. Logo depois da gente idealizar todo o processo do CD, eu fui convidada pelo André Simão para fazer parte do grupo do Louvor Acústico. Que é um outro projeto católico, outro projeto da nossa igreja, e que também é um sucesso, né? Exatamente. Vai sair o 2 agora, o qual eu estou. Com várias feras da música católica espalhadas pelo Brasil. Exatamente. O André Simão também é super fera no meio. O cara de bobo não tem nada, né? Caça-talentos. Um grande instrumento também, né, na evangelização, e tem dado, através da arte, a sua colaboração para a missão, para a evangelização. Exatamente. E aí eu conheci o André, fui conhecendo as pessoas em São Paulo e comecei a ficar muito amiga do Diego Fernandes, que eu sei que já veio aqui também. Sim, arrebentou. Ele é maravilhoso, ele é meu padrinho musical, e aí eu gravei o DVD dele, né, o Livre Acesso. Eu falo que ele era um louco, porque eu era a única que não tinha CD ali, com músicos consagrados como o Valmir Alencar gravando o DVD. E quando eu fui embora, eu falo que ele é meu pai, o Simão, ele me abraçou. E eu falei assim, vou te dar um abraço agora, porque amanhã eu não vou te ver. E aí ele disse para mim, não, você não vai me dar um abraço de despedida, porque você vai voltar e vai ficar. Fui para Campo Grande e Deus começou a querer falar para eu vir embora para São Paulo. E aí a gente rezou, mais ou menos 2 meses, eu e a Arlene, eu conversei com o Adriano, e eu vim para cá
E aí o ministério não parou mais. Como muitos missionários, e isso faz parte da história da igreja, né? Os nossos apóstolos, os nossos profetas, os nossos agentes de pastorais. A história vai continuando, né? E ela vai se renovando nos novos protagonistas do catolicismo, da missão da evangelização. Com a Nanda, por mais que ela corresse ou fugisse, não poderia ser diferente. Essa relação com a gravadora Atração, porque até então você precisava de uma gravadora. Como é que surgiu a proposta? Quando eu vim para São Paulo, eu achei que eu ia gravar o CD independente e pronto. Eu achava que era isso. Tá. Não entendia muito o propósito de Deus em tudo. Eu larguei tudo em Campo Grande, emprego, tudo e vim embora. Fiquei na casa da Marília Melo praticamente um mês. Uma outra cantora bastante querida e, diga-se de passagem, da Diocese de Campo Limpo, que sempre falo e gosto muito de repetir, essa diocese é um celeiro de gente capaz, de gente talentosa. Né? E ela foi minha família, porque eu fiquei praticamente um mês na casa dela. Ela te deu acolhida. Totalmente. E ela foi uma das grandes profetas na minha vida também. E dali em diante, a gente começou o trabalho, comecei a conhecer mais músicos e Deus foi caminhando. Eu estava praticamente dentro da Atração, porque eu conhecia muitas pessoas e muitos músicos da Atração. E quando a gente cantou no lançamento do Summer Night, porque assim, o CD e o estilo musical é muito novo para muita gente. É novo dentro da própria igreja. Exatamente. E existe não um preconceito, mas um medo. Uma resistência. Muito. Principalmente por ser uma vocalista mulher. Eu sou meio, como o pessoal falou, eu sou meio maluquinha mesmo, da maneira de me expressar, de falar, de me vestir. E isso, querendo ou não, dá um contraponto. E lá, a dona da gravadora, a Ana Maria, maravilhosa, a gente desceu do palco e ela quis conversar com a minha mãe. E é curioso porque a Ana, que eu conheço, ela tem esse time, né? Já tem muito tempo de mercado, né? Já tem essa sensibilidade para a arte, então ela te enxergou. E lá no Summer a gente desceu e ela se encantou, ela entendeu que a Nanda não é subir no palco, que a Nanda é além, que não sou eu. Que para mim, quando acaba tudo, apaga a luz, subir no palco é mera detalhe, porque a evangelização para mim é fora do palco. E ela começou a perceber que ali realmente existia um ministério. Tinha verdade. Exatamente. E a gente sentou, conversamos, a gravadora me abraçou de uma maneira Tem investido, né? Eu tenho acompanhado na rede social, tenho visto o teu trabalho, tenho enxergado, percebido todo o esforço da gravadora na tua carreira. Essa capa, que está bastante bonita, foi feita onde? Foi feito exatamente isso aqui, o catavento, que eu vou pedir para você contar a história dele, ele foi colocado aqui, né, nessa vegetação? Sim, foi uma ideia eu falo que a minha designer... Vamos mostrar, né? Para a galera em casa ver, pode falar? Não? Pode. A minha designer, a Lizzie, que é a vocalista da banda Beatrix, ela é exclusiva da gravadora Codimook, só que ela, na época, eu estava fazendo um trabalho independente antes de assinar com a Atração, e ela abraçou também o meu ministério e acredita muito. Ela me dá muito puxão de orelha, é muito amiga mesmo. A gente fez essas fotos numa fazenda onde ela encontrou entre Taubaté e Pindamonhangaba, e lá a gente fez 78 cataventos, eu, ela, mais o fotógrafo, e nós resolvemos fazer essa brincadeira que com é os uma cataventos. das características do artista católico, né? Ele tem que cantar, ele tem que se produzir, ele tem que colocar a mão na massa, né? Sim. No teu caso, né, é até bastante interessante e é econômico, porque você é produtora, além, não só por formação, mas tem esse talento, esse dom, essa sensibilidade. Obrigada. E o catavento? O catavento, ele acompanha sempre as suas fotografias, o teu trabalho artístico, e tem um significado. Fala da história deste catavento. A gente, quando pensou no catavento, na verdade, não foi nem eu que pensei. Eu sentei com a Lizzie e contei a minha história para ela. Ela não sabia muitos detalhes da minha história. Ela atua em que área profissional? Ela é designer. Ela é designer formada. E, para mim, uma das melhores designers assim, competentes na nossa área católica. Tem contribuído com a Igreja Católica também. Muito. É muito importante frisar e falar disso, desses profissionais que têm se levantado para a missão. E aí a gente conversou bastante e ela falou para mim, você é um catavento. Aí mas na hora nem assimilei catavento. Nem deu bola. Não muito. E aí o fotógrafo gostou da ideia, falou, vamos fazer os cataventos e colocou. Diferente de tudo aquilo que a gente já viu neste meio, né? Sim. E aí eu achei bacana porque a nossa igreja ela tem muitos símbolos. E o Espírito Santo é o símbolo da pomba. Só que eu queria poder falar com os jovens de uma maneira mais intimista, onde a gente se colocasse nesse vento do Espírito. E quando a gente terminou as fotos,
que também me ajudou, que também é da banda Beatrix, falou: Nanda, você tem noção quanto isso pode mudar a vida das pessoas, o catavento? E aí eu comecei a assimilar, comecei a procurar muitas coisas dentro do meu ministério que tinha a ver realmente com o catavento. Então eu digo para todo mundo hoje: seja um catavento nas mãos de Deus. Você deu significado para esse símbolo. Legal. E seja um catavento nas mãos de Deus, guiado pelo vento do Espírito Santo. Projetos e sonhos aí, o que é que você está trabalhando, está produzindo? Olha, eu falo assim para o Adriano, que Deus, eu falo muito isso para ele. Ele fala: você não pode falar isso na televisão, você não pode falar isso para as pessoas. Eu não espero muito do ministério, porque eu nunca planejei nada disso. Foi acontecendo de maneira natural. Exatamente. Muito consciente, mas natural. Eu não planejei CD, eu não planejei catavento, não planejei show. Carreira artística? Nunca. Eu sempre quis cantar. Sou instrumento, eu estou à disposição da igreja, da minha igreja, estou à disposição deste Espírito Santo. Exatamente. Bonito. Então, o que eu gosto de fazer é mexer com jovens, porque eu fui uma adolescente que tive muitas crises existenciais e me encontrei com muitos conflitos comigo mesmo. Trabalhei com muitos jovens já também. E existe uma coisa que eu falo para o Adriano: o CD é um plástico, o palco apaga a luz. Tá. E olha, é uma verdade muito minha. Eu amo cantar nas missas. É algo que me preenche. É ali que faz sentido para a minha evangelização. Então, o CD, projetos, carreira e tudo mais, deixe que Deus guie, que seja esse catavento. O senhor é meu condutor, é o meu diretor. Exatamente. Né? Bacana. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada da equipe do Passo Cultura. Foi uma delícia fazer essa partilha com você. Deixa um contato. Onde nós encontramos a Nanda do Catavento? Você pode entrar no site, que lá tem todos os contatos, que é www.nanda, com H no final, .com.br. Lá tem os contatos da gravadora. Esse tem CD, onde encontramos? No site da gravadora, atração.com.br, Atração Fonográfica, e também no site CD Cristão, que está disponível. Ainda a gravadora está fazendo o trâmite das lojas. Então você encontra nesses dois sites, da Atração e da CD Cristão. E a Nanda, produtora, né? Essa menina, ela tem toda uma facilidade com a câmera na mão. Ela tem produzido alguns artistas, projetado alguns artistas. Sim. Através do clipe, né? Sim. Também está à disposição? Podemos indicar? Pode à vontade. Trabalho sempre é bom e eu amo fazer o que eu faço. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Gostaria de encerrar esse momento te abençoando e abençoando o seu ministério. Obrigada. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre ti os teus projetos, os teus sonhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe hoje e sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Passo Cultura e vamos concluir este bonito momento de reflexão sobre a música católica da melhor maneira possível, com a Nanda cantando. As mudanças que acontecem no decorrer do meu livro, na primeira página, nas tormentas das minhas decisões contigo, mas escuto me chamar. Eu não sei explicar o que acontece comigo quando eu estou na tua presença. Eu não quero entender, eu só quero sentir você na minha vida, no dia a dia, nas minhas falas, nas minhas preces, no meu coração. As mudanças acontecem quando você está comigo. Me sinto completa e vou chamar por teu nome. Por favor, me escute, porque eu sei que com você tudo ficará